Para começar, você acha que é possível a gente denunciar essa sinagoga de Satanás aí, que se dizem judeus e não são, os sionistas, sem prejudicar todos os judeus e acontecer aquela catástrofe do passado novamente? Como é que a gente faz para resolver esse problema, até para proteger os judeus e a intenção verdadeira que a religião teve um dia e tirar das mãos desses que Jesus avisou que se dizem judeus e não são e acabam prejudicando as pessoas em nome de Deus, né? Como é que a gente consegue resolver esse problema que é tão profundo, é um problema milenar e a gente quer proteger inocentes, até os próprios judeus, desses de Soros, Rothschilds, que usam só o nome judeu para conseguir o que eles querem, e no final não são judeus coisa nenhuma. E como é que a gente faz para poder proteger até eles mesmos disso? Porque o mundo está acordando, o antissemitismo está crescendo muito em todo lugar, e por culpa de ações do Talmud, desses talmudistas, o Talmud não estava lá na época dos patriarcas deles, a herança deles é a Torá, não é o Talmud. A Torá, ali tem uma ordem para eles serem a luz para as nações. Eles têm que amar, respeitar. Eles foram estrangeiros no Egito. A Torá manda eles serem uma luz para as nações. O Talmud odeia as nações. Então, o Talmud é o compilado farisaico, que Jesus avisou. Esses são fariseus, se dizem judeus, não são, seguem leis de homens. A gente, para proteger a Torá, proteger o verdadeiro judeu, às vezes a gente acusa o sionismo e a gente é mal visto. Enquanto quem bate palma pro absurdo, coloca todos no mesmo barco de algum jeito, sabe? E vai prejudicar todo mundo de novo. Como é que a gente faz para salvar não só as vítimas, como os próprios protagonistas que, sem culpa alguma, acabam estando nesse local, nascendo assim, sendo vistos assim? Como é que a gente enfrenta esse problema econômico sem prejudicar, de uma maneira geral, os judeus novamente, como tantas vezes na história aconteceu? Há uma solução para a gente fazer diferente dessa vez? Você pensa nisso? Você tem alguma proposta sobre isso? Ou você acha que, de fato, como o MBL tem falado, não vai ter como a gente resolver nada sem derramar, infelizmente, aí algum sangue nessa guerra? Olha só. Primeiro, nós temos que separar, e para isso eu tenho que contar com a capacidade cognitiva das pessoas. Se a pessoa não tiver cognição, se a pessoa não tiver o mínimo de inteligência basal, não estou falando de inteligência emocional. A inteligência emocional é quando a gente está falando de emoção. A pessoa tem que ter inteligência emocional para falar o certo na hora certa e o errado se calar. A realidade nossa participa e vem de outro lado. A inteligência racional, lógica, técnica. Então, é o seguinte, o sionismo é um movimento que foi criado em 1897 por Theodor Herzl, tá? Ele era um judeu do Império Austro-Húngaro ali, eu acho que ele nasceu naquela região ali da Hungria, tá? Ele, daquela região, em 1897, ele fez um movimento, juntou judeus do mundo inteiro em cima de um projeto. O sionismo é como se fosse uma maçonaria. Ele nasce no núcleo judeu, mas ele não representa o povo judeu. Totalmente. Eles, por interesse próprio, por ter uma acolhida, eles começam a sintetizar isso como se nós fossem sinônimos. Judeu é sionista. Não. Eu tenho vários amigos judeus que odeiam o sionismo. Eu também. Tá? Então é o seguinte, em 1942, primeiro que é o seguinte, vamos embora. Em 1904, o Theodor Herzl morre muito novo e o movimento cai na mão de grandes capitalistas judeus askenazes. O que é o judeu askenazi? É o judeu que vem do leste europeu. Ele não é o judeu original, que foi, vamos dizer, expulso da terra que eles chamam de santa, sagrada. Isso aí é uma questão mística. Sim. Inclusive, o Theodor Herzl, que fundou fez o primeiro movimento sionista, ele não tinha cunho religioso. Era quase um Lions Club. Tá? Era um Rotary Club de judeus, para valorizar, para o fato... A intenção dele não tem nada a ver com, finalmente, do sionismo. Tá? O sionista, ele se envolve em volta daquilo ali, em certo de valores,
E ele não tem a conotação religiosa. Vamos fazer um grupo aqui para a gente se fortalecer, porque a gente acha que a gente tem que ter uma nação, isso, ótimo. Em 1942, o negócio desanda e pega pesado. Eles têm um congresso, daqui a pouquinho eu lembro, tá? Em 1942, tem um congresso que esse aí já é sério. Esse ele já determina... no meio da guerra, já. Não, e calma. Até esse momento não havia nenhum tipo de genocídio contra o povo judeu. Tá? Certo. O assassinato em massa de judeus pobres, a maioria do leste europeu e a maioria comunistas, que ninguém fala isso, os grandes massacres que aconteceram nos campos de concentração são de judeus comunistas. Eles são assassinados para criar uma false flag. Tá? Por quê? Porque quem patrocinou o Hitler foi o sionismo. O nazismo nasce dentro do sionismo, que, repito, é um movimento nascido e desenvolvido e que se mantém desenvolvido dentro do judaísmo, mas não representa o povo judeu. Então, eu fico muito à vontade de falar dessa gangue, dessa quadrilha, tá? Desses assassinos, de todos eles que tomaram o poder de Israel. Tomaram de tal forma que, desde que o Estado de Israel foi criado, até hoje, nenhum oriundo, nenhum nascido ali em Israel assumiu o governo. Sim. Todos eles nasceram na Europa. Os Akenazes não são judeus originários. E até proibido. Eles não fazem parte das 12 crises. Tá? Então é o seguinte, Rubem, você é antissemita. Como se eu sou antissemita, que se palestinos e judeus são semitas? Exatamente, fala a mesma coisa. Ambos são semitas. Ambos descendem de Sem, filho de Noé. Tá? A história é essa daí. O Talmud é um livro apócrifo que tem duas versões. Tem uma para você ler e tem outra secreta. Exatamente. Que é muito pior. Sim. Tá? Aquela que é lida dentro das reuniões dos sionistas é que eu sou gentio, você é gentio, nós todos somos descartáveis. Eles podem mentir para a gente, podem nos roubar, podem nos matar, podem estuprar nossas mulheres, que nós estamos aqui fazendo número para eles. Nós somos figurantes em um espetáculo onde eles são os protagonistas. Exatamente. Então é o seguinte, o meu trabalho eu vou fazendo e vou esclarecendo. Por último, eles criaram, como forma de sabotar o cristianismo, eles criaram as igrejas neopentecostais e botaram aonde é baseado o sionismo? Baseado no dinheiro. Então, o que eles botaram? Criaram igrejas dominadas por pastores criminosos, bandidos comuns, ladrões, vagabundos. Servos de Mamon. O que é o Edir Macedo a não ser um ladrão? O que é o Malafaia? Ou aquele outro, R.R. Soares? São todos bandidos, ladrões. Eu estou aqui esperando o processo deles. Porque eu preciso... Mas não se arrisca tanto também, Rubão, porque senão não vamos ter candidato, pô. Vai me processar como? Se o cara dentro... Porque é o seguinte, para me processar, você tem que contextualizar a minha denúncia. Como é que o cara vai para o púlpito de uma igreja e vende um milagre de Deus para alguém? Sim. Vende e diz para você, se você paga mais do que eu, você tem direito a mais bênção. Tá? Então é o seguinte, esse papo aí não cola, são todos bandidos, ladrões, estão bilionários. Não, quem é bilionário... Não, olha só, o Rubem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a RR Gon, que é a minha empresa. Tá? Eu não tenho dinheiro nenhum. Quem assina o cheque sou eu, o dono sou eu, mas você está colaborando com ela, como eles dizem. Você está dando para a igreja. E a igreja é de quem, bandido? Exatamente. Os caras andam de jatinho, vivem como nababos. Tá aí essa igreja ladroinha, tá? Do André Valadrão, tá? Essa turma toda. Tá? Tudo picareta, tudo bandido. Agora, pior do que eles é quem vive lá dentro. É esse pessoal que está com um nível de cognição baixíssimo e que tem um QI abaixo de 60. Totalmente. Tá? Exatamente. Agora, emendando essa pergunta, a próxima já é uma continuação aí do que você está falando, que é, a partir disso, você pretende criar uma frente claramente antisionista? Sua campanha vai se basear nisso?
não. Eu acho que não. Eu acho que isso daí não é bandeira de guerra. Bandeira de guerra no Brasil é segurança pública. Bandeira de guerra no Brasil é educação. Bandeira de guerra no Brasil é saúde. Bandeira de guerra no Brasil é divisão equânime de renda, é a melhoria do padrão de vida da população, que a riqueza que esse país tem passa a ser dos seus acionistas, que as ações que têm que ser tomadas nesse Brasil sejam tomadas por pessoas fortes. Vocês não vão eleger um boneco, um moleque. Vocês vão eleger alguém que vai para lá e vai botar a vida dele em risco, vai botar a cara dele e vai tomar as medidas. Eu não vou ser ditador, não, mas você me botou lá para solucionar problema, não é para contemporizar. Mas, então Rubão, é o seguinte... com perdão da ignorância, mas como é que a gente vai resolver todos esses problemas se as fontes dos nossos recursos estão tomadas por esse complô que usa todos os lados em favor de si mesmo? Não está tomado, não. Não está tomado, não. O meu amigo Rafael Machado fala uma coisa que é perfeito. As pessoas, elas têm o costume de obedecer quem ilude mais com a ilusão do poder. Então você começa a atribuir a alguém a ilusão do poder e o poder passa a emanar dessa pessoa. Nós tivemos um exemplo recente muito grande, onde um juiz de merda, tá? Um juiz de merda, porque não tem outra palavra para colocar o Sérgio Moro, um agentezinho de 5ª categoria da CIA, Pior tá? que Destruindo o Brasil, e aonde todos os focos foram para ele, toda a mídia colocou o foco em cima dele, e ele passou a ser realmente o imperador do Brasil durante um período. A ilusão do poder estava com ele. Então tem muita gente nesse país que tem a ilusão do poder. Essa ilusão nós vamos desvanecer isso aí. Não vai ter mais ilusão de poder. Poder é quem tem, de verdade. Certo. Emendando isso aí, ainda bem você entrando nesse assunto, que já era algo que eu gostaria também de te perguntar. Você crê que houve um boicote sionista em cima do Lula depois que ele foi lá e gerou aquela polêmica? Porque condições de puxar o tapete existe ali, né? Uma vez você tem Soros com eles, Rothschilds com eles, JP Morgan, toda essa galera, eles escolhem qual moeda tá prosperando naquele dia, qual que não tá, né? A mesma coisa vale pro Bitcoin que a gente tava conversando aqui antes, né? Ainda que fosse tão seguro quanto eles pensam, esses caras têm tanto dinheiro que eles compram tudo, vendem de novo e determinam quanto vale. Então, você acredita que eles puxaram o tapete? Eu tenho diversas discordâncias aqui do Lula, do Bolsonaro, você também deve ter, não é sobre isso. Mas falando de Brasil, a gente tinha a Odebrecht construindo em todo lugar do mundo, como a China faz, os Estados Unidos faz. Havia toda uma espécie de corrupção, que era o modus operandi do Brasil, né? Mas você acha que valeu a pena ter destruído a Odebrecht, por exemplo, e ter perdido o tanto de influência que a gente tinha no mundo por conta de um problema doméstico, que talvez tenha sido necessário? Ou você crê que é necessário, de fato, que a gente refaça, que a gente tenha essa estrutura, essa possibilidade de ter uma empreiteira construindo mundo afora, com países nos devendo? Porque, assim, às vezes eu vejo a frente econômica ali, que eu não sei quem era o responsável, creio que não seja o Lula em si, mas houve ali um avanço do Brasil naquela época, que até me incomodava, eu falava muito mal do PT, e houve um avanço que eu tive que engolir, né? Mas eu não sou hipócrita para negar. Porém, isso foi tudo jogado no lixo, coincidentemente ou não, junto com uma sequência de ataques sionistas ao redor do mundo, incluindo a Primavera Árabe. Eles tentaram derrubar todo mundo. A China, que conseguiu resistir do seu jeito, a Rússia ali, eles vão prosperando. O Brasil foi igual uma criança, né? Por isso que eu te digo, eu acho muito difícil a gente resolver qualquer problema quando a nossa moeda é simplesmente um ticket do jogo deles. É uma ficha para jogar o jogo deles. É lastreada no dólar que eles imprimem e já não vale nada o dólar deles. E a nossa moeda vale uma moeda que não vale nada, né? Então, haveria condições do Brasil enfrentar isso e resistir a todo esse domínio mundial milenar, ainda que sofrendo sanções? Você acha que eles não se atreveriam a nos sancionar, dado nossa grandeza e os recursos que nós temos, dos quais eles dependem? Você acha que eles não se atreveriam, porque não seria possível? E em caso de sim, se eles se atreverem, se o Brasil poderia resistir, coisa que Cuba, outros países menores não puderam. Não, Cuba resiste até hoje, e com snorkel, com um tubinho para respirar, tá? Então é o seguinte, e consegue resistir até hoje. O problema de Cuba já está interno. A doutrina Oak está entrando lá,
Puta, até lá? Porque a neta do Fidel, que a turma que foi para a Itália, lá os herdeiros, voltaram para Cuba e voltaram com doutrinas e ideias libertárias, de revolução gay, disso, daquilo. Ah, eu não sabia Você disso, vê não. que Cuba não tem energia, mas você pode mudar de sexo. Então, é um negócio complicado. É Quem não tem lamentável. energia... Eu tenho maiores elogios a Cuba e a resistência deles, mas um país que não tem como ligar a lâmpada do povo e está preocupado com a mudança de sexo de alguém É absurdo. brabo. Então, E é o quem mais seguinte... investe nisso aí, Rubão? Desculpa te interromper. Quem mais investe? A Falsa Israel. É Soros, Rothschilds, é lá que bate recorde de passeata do Sim, não sexo, tenha recorde dúvida. de Não tenha aborto. dúvida. Olha só, eu vou falar sobre isso no meu programa hoje, talvez, não sei se vai ser hoje. Ótimo, acompanha aí, galera, o canal dele Então é o seguinte, vai estar na o descrição, que viu? acontece? O outro dia, o comandante Robson, nos Três Irmãos, foi preciso, tem um corte dele muito bom, muito bem feito, exatamente sobre isso aí. E é bom quando vem da boca de um militar de verdade que eu conheço, um dos brasileiros, um dos raros militares, oficiais militares brasileiros, que vale a pena, tá? Realmente ser respeitado. A voz dele é Legal. realmente Bom o saber. comandante Farinaso. E ele fala uma coisa, para você tirar o poder na Rússia, você só tentou uma vez e conseguiu através da via administrativa, e foi uma vez só. Agora você vai ter que mandar míssil nuclear para lá. Se você quiser mudar a China, vai ser assim. Na América do Sul, não. Na América Latina, não. No Brasil, não. No Brasil, basta você indicar novos bandidos que o sistema aceita. Então, nós tivemos aqui... Por isso que tem cidadão que anda por aí se dizendo de esquerda, que eu não quero ver nem pintado na minha frente. Porque qualquer um que foi em 2013 para as ruas para protestar, dizer não vai ter Copa, não é por 20 centavos, todos eles, para mim, deveriam estar em prisão perpétua. Todos eles. Porque o Brasil sofreu uma primavera e tem muito sujeitinho aí com esse papinho de Marx. Marx, se você gosta de Marx, faça uma missa para ele, tá? Porque ele já morreu há 200 anos. Então, esquece. Não me venha com conceitos. Conceitos básicos, eles se misturam, e você mexe ele de acordo com a necessidade, com a tecnologia, com o momento, com tudo isso daí. Não me venha misturar misticismo de alguém. Marx nunca viu um avião, nunca viu um carro. Então, é o seguinte, quando você tem uma mudança todinha, o cara fala em operariado. Eu falo com propriedade porque eu fui operário. Eu sou técnico de manutenção, eu sou o que o mercado chama de hands-on, eu meti a mão. Eu entrei na Petrobras carregando saco nas costas em plataforma e cheguei a gerente de contrato, sem ser indicado por ninguém, sem indicação política, apenas com capacidade e competência. Tá? Atravessei tudo isso aí, fui supervisor, fui gerente de unidade, fui gerente de contrato, fui fiscal, fui uma porrada de coisas. E sou técnico de manutenção sênior. Então é o seguinte, então eu tenho conhecimento do que é meter a mão. E sei muito bem o que é transição. Tem muitas profissões e funções que morreram, que acabaram, que a tecnologia mudou. O campo mudou. O cara que arava a terra há um tempo atrás, ele continua precisando da mão de obra humana, mas é diferente, é de forma diferente. O formato da mão de obra mudou. Tudo isso aí tem que ser adequado, e você não adianta pegar chavão de lá de dentro e apagar com essa história idiota, ridícula, que pobre é bom e rico é mau. Sim. Isso não existe. Tá? Isso daí não existe. Pobre é bom, pobre é mau, rico é bom, rico é mau. A quantidade de seres humanos que não prestam para absolutamente nada é quase um padrão. É quase um padrão. E ele se apresenta entre os pobres e entre os ricos. Tá? E agora, o que você vai saber? Claro que tem muito menos rico, e é o seguinte, você vai ter um padrão menor. E nos pobres a mesma coisa, você vai ter muito, porque tem muito pobre. Tá? Então é o seguinte, essa história do Lula, o que acontece? Nós temos um sistema totalmente controlado. O Lula não significa nada. O PT é um partido alinhado com o establishment americano, apenas pelo lado dos democratas. E o Bolsonaro, e aqui chama pseudo-direita brasileira, essa falsa direita que está aí, é alinhada pelos republicanos. Então aqui você tem um caprichoso e garantido. Isso aqui é a Praça de Parintins. Isso aqui todo ano é um faz de conta, porque o que está sendo decidido é lá. O Lula incomodou em alguma coisa, em outra, que o Brasil, como é uma prostituta que precisa de dinheiro, ela tem que se prostituir nos BRICS, arrumar dinheiro lá e trazer para o mercado de capitais.
O Brasil, quando o presidente toma posse, ou então quando ele é candidato, ele é obrigado a levar o seu ministro da Economia para o grande William, o Bonner. É William Bonner o nome do cara? Nem lembro, acho que é. É o William Bonner, que é um subnitrato de nada, né, para esse fazer a sabatina e o mesmo ir lá e garantir que os ganhos dos poderosos vão muito bem, obrigado, né, que nada vai mudar, que o Brasil vai continuar na miséria, que o povo vai continuar na merda e que todos os ganhos dos capitalistas vão ser garantidos. É isso que os economistas garantem para todos eles. Primeiro que economista é um cargo técnico, não é cargo político. Então, para mim, o que um economista fala, um economista falando, dando opinião, e uma vaca cagando, para mim é a mesma coisa. Bem por aí. Economista é um cara que eu encomendo um trabalho para ele, olha só, você explica para o povo o que é isso aqui. Tá? Vai lá, faz os seus gráficos, faz o seu trabalho, dá o seu trabalho e pronto. Você não foi feito, até porque saiu aí na Exame, na Exame, na Vexame, em qualquer coisa, e 95% de todas as previsões feitas pelos bambãs da economia do mercado financeiro brasileiro, tá? Lá da como é que é? A Farinha Lima, tá? Então é o seguinte, lá é a Farinha Lima, lá da Farinha Lima, todos eles, 95% estavam errados. Bem, uma profissão que erra 95% de suas previsões, isso tá, não é profissão, isso é ocultismo, isso é macumba barata. É o mínimo. É macumba barata. Então é centro de macumba barato, falso. Tá? Não tem selo baiano, não. Então é o seguinte, é uma porcaria. Mas esses caras são vistos, esses caras são doutrinados. A economia é uma classe de profissionais criada pelo anglo-saxão sionista para doutrinar o mundo. E eles vêm com as verdades absolutas deles. Exatamente. Que não encaixam na realidade para os sócios do país, que é o Brasil. Então é o seguinte, primeiro, vamos falar sobre corrupção. A corrupção que aconteceu no Brasil, ela não é maior no Brasil, nem menor no Brasil, não é nada. Ela é uma lógica do capitalismo neoliberal que nós temos. O neoliberalismo capital é feito à base da corrupção. Quem pode mais, chora menos. Se você comprou, se você pagou, se você acertou, está tudo bem. Ah, então, tudo isso aí. O que nós tivemos em 2013 foi o seguinte, com a crise da subprime nos Estados Unidos, onde 18 trilhões de dólares da poupança da população evaporou, que o povo americano empobreceu de uma porrada só, um PIB inteiro, logo depois tiveram que imprimir 5 trilhões que os CEOs das empresas separaram entre eles, que CEO é o bandido mais útil do mundo. Ele responde pela empresa, mas ele não é dono da empresa, porque a empresa deixou de ter nome. A Ford não pertence à Ford, a GM não pertence à família original, a Johnson Johnson não pertence aos originais. Tudo agora é BlackRock, Vanguard, isso, aquilo, e quem está lá é o CEO. Que sai hoje daqui, vai para outro lado, ganha um salário totalmente irreal, injustificável, mas é isso aí, porque eles criaram esse mercado. Então está na hora de chutar o pau dessa barraca. Em 2013, como o Brasil não foi atingido pela crise das subprimes, o Brasil começou a deslanchar. E eles chegaram e falaram assim, vem cá, onde é que a gente corrompe todo mundo? Onde a gente se corrompe? Onde a gente faz sacanagem? Então vamos denunciar essa sacanagem deles, que eles estão fazendo a mesma que a gente faz. E aí botaram o Sérgio Moro, que é um agente da CIA, botaram todo mundo, botaram uma presidente que foi conivente com tudo isso, criou uma lei espúria em 2013, que é a lei da delação premiada, que é inconstitucional, ela fere o processo penal brasileiro. Aqui nós temos o Código Processual Penal nosso é baseado no direito civil, o civil law, tá? Que é a doutrina germano-romana, germânico-romana ou romano-germânica, tá? É o direito escrito, onde, teoricamente, tá, o operador poderia ser até alguém menos qualificado, porque o direito está escrito. E nós temos o direito imperial americano na Inglaterra, que é o common law, o direito comum. No direito comum, o juiz julga do jeito que quer, do jeito que bem entende. Porra, então o juiz lá pode tudo. Não porque ele não tem fórum privilegiado, ele pode ir preso. Boa. Em 2016, que é o último ano que eu tenho, mesmo com críticas aos Estados Unidos, 69 juízes foram presos dentro de casa por uma patrulhinha, pela polícia. Encostou na porta, eu sou juiz, está preso. Tinha que ser assim.
Então é o seguinte, mas olha só, eles pegaram esse common law, misturaram com o civil law, criaram a delação premiada, que simplesmente joga o Código Processual e Penal brasileiro no lixo e transfere ele para a ilação, a delação premiada, que não existe originalmente. Você pode delatar a partir do momento que você tem a prova, mas a lei lá de agosto de 2013, sancionada pela Dilma, criada em Mato Grosso, numa história muito nebulosa, tá? Simplesmente corrobora isso daí. Dá todas as armas que a Lava Jato precisava para funcionar. É muito estranho tudo isso, como foi Dilma que entregou o pré-sal do Brasil. O próprio Lindenberg Faria fala isso. Agora ele esqueceu, ele está com crise de esquecimento, mas ela entrega o pré-sal, porque 2 senadores não foram votar quando simplesmente o seu Chico, o seu Serra, José Serra, tá, vai e derruba a proteção que nós tínhamos no pré-sal e tudo isso aí. Isso é entregue. Absurdo. Por quê? Com Dona Dilma, com a participação dela. Então está todo mundo envolvido. Sim. Você acha que esse também é o caso do Bolsonaro, por exemplo, que há um tempo atrás ele concordava com o Enéas. O Enéas concordaria com tudo que você está falando. A direita, na época, concordaria com a gente. O que fez o Bolsonaro mudar tanto assim? Os filhos dele. O Bolsonaro tem um QI de 60. Né? O Bolsonaro é um imbecil que anda. O fantasma o fantasma é o espírito que anda, do lado do Lee Falk. Tá? E o Bolsonaro é o imbecil que anda. E o Bolsonaro foi cooptado pelos filhos dele, principalmente esse retardado, esse débil mental, esse mau caráter que está lá nos Estados Unidos, esse bananinha. Foram eles. Se o Bolsonaro tivesse colocado todos eles como embaixadores do Brasil na Antártida, o Bolsonaro teria feito um governo bem melhor. O Bolsonaro se elegeu, não entendia o que era o governo, ele não tem capacidade cognitiva para isso, e entregou logo para um bandido que era o Paulo Guedes, que inclusive faturou bilhões agora no movimento antecipado lá do Donald Trump. Recebeu informação privilegiada, houve uma movimentação de quase 15 bilhões de reais, tá? Dentro do mercado de dólares. Já dá para ver o que aconteceu, como é que foi. Porque já que nós estamos indo para lá, vamos roubar no caminho. Por que não? Leva a bolsa vazia que a gente traz cheia. Bem por aí. E está aí. A figura é essa daí. Tem o tal do Marco Duval, que ontem confessou que era agente da CIA, apresentando uma carteira especial, que é a carteira que é dada para os agentes da CIA fugirem de volta para os Estados Unidos. Está aí. Que absurdo. E o Lula foi pego aí numa situação em que o Donald Trump, tão inteligente, quase tão sagaz quanto o Bolsonaro, comprou uma ideia. O Trump queria algo impactante no governo dele. Aí chegou para o genro dele e falou: fulano, vem aqui, procura alguma coisa boa para mim, eu quero um impacto econômico. Aí o genro dele foi lá na Unité, abriu a rede, achou o livro de um retardado mental vendendo na Amazon, ligou para o cara, e o cara é o grande guru, é um Olavo de Carvalho 10 vezes pior. O cara achou no caminho e foi o grande guru deles. O cara inverteu o nome dele. Pior que ele tem meu sobrenome, esse cara aí. Deve ser um primo perdido, meu, um Navarro esse aí também. É passar os outros Navarra. Ô, cuidado, zoa meu nome também. Vai zoar minha família aí. Mas é por aí. Esse cara merece a zoeira, mas ferrou meu nome, cara. Eu até ri esses dias aí com os caras falando, puta que pariu, velho, que palhaçada, né? É a mesma coisa, quase igual no Brasil, né? Os caras tiram umas teorias do nada e mudam o mundo, mudam a vida de todo mundo. Isso. É o que o Rafael Machado, é a ilusão da fé, é a ilusão do poder. Você começa a se ilusionar que aquele cara ali tem o poder. E não tem. Sim. E não tem. Não resiste a um porquê. E você acha que diante de tudo isso, todos esses problemas que você enxerga tão bem, você chegou já a refletir sobre resoluções para eles? E você acredita que você poderia vir a ganhar eleições e se conseguir, haveria como resolver isso em 4 anos? Rapaz, olha só, 4 anos, você precisa de 3 meses, de 6 meses, porque o que você precisa é mudar a proa. Eu sou da área naval.
A proa é a sua frente. Quando você muda em direção a alguma coisa, e eu tenho uma oferta polêmica para as pessoas votarem em mim. Eu tenho uma oferta polêmica, né? Eu tenho uma oferta polêmica. Com 2 anos de governo, eu quero um plebiscito. Se o pessoal o não vencer, eu renuncio. Boa. É quase a nossa proposta aqui do Congresso Online, de ter todos os candidatos poderem estar sempre aprovando ou desaprovando os eleitores estarem aprovando. Se em 2 anos não apresentar resultados positivos em cima da minha plataforma, eu vou renunciar. Ótimo. Escritura pública. Muito bom. A gente luta aqui por uma ideia dessa, o aplicativo do governo podia estar ali, né? Entregando para os... Não precisa me dar golpe, eu vou entregar. Exato. Muito bom. E eu não estou indo lá para fazer dinheiro para nada, não, porque eu já falei. Tem até um vídeo rodando meu na internet, foi colocado lá, foi muito bem feito pela Fabiana, que me ajuda lá no TikTok, que eu falei que a única coisa que poderia me corromper é algo que é impossível de fazer. É alguém me dar tempo. Aí você vai mexer com uma coisa, você vai me balançar. Agora, dinheiro, poder, não vai me balançar. Porque eu tenho dentro de mim, arraigado, estabelecido, que eu sei que eu sou finito. Existe a finitude. O meu passo, o tempo que eu tenho de vida aqui. Isso daí é inexorável. Eu posso durar 100 anos? Posso. Eu posso durar o quê? Eu tenho 61 anos. Eu posso ser mais 20 anos, estourando com uma magnificência incrível, mas é uma coisa, mais 22, 23 anos. Depois disso, você não tem mais o que produzir. Tá? Você chegou ao fim da sua vida útil. Eu tenho esse processo de finitude. Então é o seguinte, para me corromper, o cara tem que falar assim, olha, você vai ter 20 anos de novo. Teve uma vez, antes dessa polêmica de racismo, disso, daquilo, teve um senador, o Gilberto Miranda, que acho que é gaúcho, que foi senador, ele era suplente pelo Amazonas, aí depois paga para o cara que foi eleito sair fora, aí ele assume, ele foi senador. Mas ele era milionário, não sei se é vivo ainda o Gilberto Miranda, se for vivo deve estar com uns 90 anos, mas ele, quando foi senador, ele falava que... Eu não vou falar a frase inteira, porque alguém pode interpretar mal, e as pessoas adoram cortar o que você fala para negócio. Ele falava que queria ser pobre, miserável, banguela, desdentado, analfabeto, trocava tudo que ele tinha, mas ele queria ter 20 anos de novo. Então, é isso aí. Você, quando chega à minha idade, eu, graças a Deus, eu me considero muito bem, eu estou ótimo, excelente. De fato, de fato. Eu vivo exatamente com a minha representante de penas, que é o Condor. Condor aqui, Condor ali, mas Condor em tudo quanto é lugar. Então é o seguinte, sério. Então é o seguinte, eu me sinto muito bem. Eu venho de uma família longeva, graças a Deus, com a estrutura nossa, a carcaça nossa não é ruim, é boa, mas eu sei o que é o tempo. Então é o seguinte, cara, o que eu vou fazer com milhões, com bilhões, com isso? Se eu vim até aqui, foi gostoso crescer do nada até aqui, eu ainda estou no nada, mas é um nada um pouco maior. Eu tinha um grupo com 6 pessoas. E um amigo, o primeiro deles, o Cláudio Pacheco, veio encher meu saco. Falei, quem é esse cara? Cara chato. Pô, Rubem, você tem que fazer um canal. Eu falei, que canal? Eu quero saber de canal. Pelo amor de Deus. Para de encher meu saco, Cláudio. Aí Cláudio ficava, aí daqui a pouquinho veio outro, mais chato ainda. Aí vamos fazer um grupo maior. Aí fizemos um grupo maior. Aí daqui a pouquinho, eu tenho um canal aberto no YouTube, se chama Não a Mídia Golpista. Vai lá, bota a cara. E eu nunca queria botar a cara para não espantar os outros, né? Olha assim, os caras vão tirar fotografia minha e vão vender como espantalho. Porra. Aí é o seguinte, eu falei, inventei, falei, então tá bom, eu vou satisfazer esse pessoal. Olha só, eu quero fazer um programa chamado Conversa ao Pé do Rádio, onde eu não boto a cara. E fiquei alguns anos lá fazendo isso. Até que o Rômulo Maia e o Wellington Calazans, na época, Duplo Expresso, me chamaram para aparecer. Eu fiz a primeira aparição ao vivo.
Porra, uma timidez do cara, não sabia olhar para a câmera, não sei até hoje, né? Mas é o seguinte, não sabia olhar para a câmera, não sabia olhar para porra nenhuma. Aí fui lá, toquei o barco. Aí agora você faz ao vivo. Aí, cara, isso aí foi crescendo, crescendo e está desse tamanho aí. Maravilha. Eu realmente hoje sou convidado para o Brasil inteiro, para podcast no Brasil inteiro, e eu tenho o meu canal, que eu, todo dia, uma audiência entre 2.500 e 4.000 pessoas diariamente, falando sobre geopolítica e política Maravilha. nacional. Graças a Deus, tanta gente ouvindo essas verdades que demorou tanto para virem à tona. E eu me questiono, às vezes, se você sabe do peso que é isso a nível mundial. Porque, assim, por muito menos as pessoas foram boicotadas aqui, a nível nacional. Essa sua visão e a sua transparência em relação a problemas que não são nacionais, não existem mais problemas nacionais, existem problemas mundiais, né? Tem uma globalização aí, existe todo um controle que vai muito além das nossas fronteiras. E você está trazendo à tona novamente uma guerra que é a guerra das guerras. É a guerra que vem sendo traçada e travada há milênios, de várias formas, espiritualmente, economicamente, de todas as formas, socialmente. Então, isso é uma coisa que é uma missão mesmo que Deus está te dando de alguma forma, confiando em ti, porque não é qualquer um que consegue, que tem a coragem, que primeiro entender, depois de entender, ter coragem de entrar nessa e conseguir explicar tão bem como você faz, tendo a coragem de enfrentar tudo isso. Então, assim, tem que ser uma missão divina mesmo, para arriscar, se arriscar como você se arrisca para fazer isso. E me questiono se você tem noção dos riscos que isso implica e se você está disposto a corrê-los até o fim. Sim, sim. Quem já veio até aqui anda mais um pouco. Quando você chega no meio da Baía de Guanabara, você tem o mesmo trabalho para voltar a nada do que continuar em frente. Então, está no meio, você continua. A realidade é essa. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Eu sou da briga das ideias e eu quero esclarecer para as pessoas que tudo que acontece aqui é um reflexo. Então, o que acontece? Eu militei na política nacional sem nunca ter um cargo. Eu, em 1981, com 18 anos de idade, eu me filiei ao PDT, o antigo PDT de Brizola, não é isso que está aí, não. O que está aí é um lixo, como todos os outros. Né? E militei na política até 1991, direto, até ter uma decepção muito grande, aonde até homicídio aconteceu. Tá? Aconteceu até homicídio na minha frente. Eu vi um presidente do partido da minha cidade, do PDT, ser assassinado na minha frente. E um delegado da Polícia Federal aposentado. E naquele dia eu me perguntei o que eu estava fazendo ali. E meu filho tinha 5 anos, minha filha tinha 3 anos de idade para 4, meus filhos mais velhos. E eu perguntei o que eu estava fazendo ali, se eu ia ficar ali para não ver meus filhos crescer, e eles crescer sem pai. Então, naquele dia, eu dei um basta. E depois eu voltei em outra seara. Ali não foi medo, foi simplesmente desencanto. Desencanto com a política rasteira, e desde esse dia eu fiquei enojado. Por isso que se eu tiver vida e tempo e sangue, eu vou acabar com todas as câmaras de vereadores do... Eu sei que os vereadores do Brasil me odeiam. Eu quero acabar com a boca deles. Mas o Brasil não precisa de vereadores. Conselho municipal com 5 elementos. O país não tem que criar novos municípios, tem que acabar com outros. Nenhum município pode ter menos de 50 mil habitantes. Você não pode criar uma estrutura de mini país, porque os municípios nossos são entes semi-autônomos que têm uma estrutura quase de um país. Nós temos um Congresso, temos um Executivo, temos secretarias e mais secretarias, uma estrutura que ela não funciona. O benchmark dela não bate se você tiver menos de 50 mil habitantes. Você não pode ter uma superestrutura dessa para um município que tem 1.200 habitantes. 70% dos municípios brasileiros acho que tem menos de 20 mil habitantes. Eu vou acabar com tudo isso. Não no primeiro mandato, mas eu vou acabar com tudo isso. Tá? A gente vai disciplinar isso aí. Agora, como fazer, eu não posso dizer, porque senão vai o pulo do gato. Com certeza. Que maravilha. Eu acredito, vendo sua honestidade, eu confio muito aí que você pode fazer grandes coisas, né? O nosso medo é sempre aquele, esse boicote internacional, do nada cai as ações, do nada quebra o país, do nada destrói não tudo. Não tem problema não, pode quebrar.
Pode quebrar. A gente Pode quebrar. A gente tem a maior reserva de água doce do mundo, né? Maior fauna, maior flora, maior reino mineral, tudo tá aqui, né? É só a gente se Isso. reconstruir. Não